Bom dia, pessoal. Pessoal, eu estava passando para vocês a aula de indução, né? E ficou faltando eu comentar um pouquinho a respeito dos transformadores, tá? Esse aparelhinho aí, tá, gente? Ele é uma das aplicações aí da lei de indução de Faraday, tá certo? Então, como é que ele funciona, tá, gente? Ó, peguei aqui um transformador aqui para vocês, tá? Um transformador pequenininho, tá certo? Esse transformador, ele tem, vocês veem aqui que ele tem uns fiozinhos enrolados, não sei se dá para vocês verem aqui, tá, gente? É, perceba que ele tem aqui um material, né, ferro magnético que nós falamos, tá? E nós temos aí o primário e o secundário, tá certo? O que é o primário, né? Seria uma entrada de tensão, né? E do outro lado ele vai ter aí uma saída de tensão. Para que qual a finalidade do transformador, tá, gente? Muitas vezes, tá, gente, vocês vão comprar um determinado aparelho e esse aparelho ele tem uma tensão de 220 volts. E aí, a tomada da sua casa, por exemplo, tem uma tensão de 110 volts. Ou o contrário, você compra um aparelho de 220 volts, desculpe, um aparelho de 110 volts, e a tomada da sua residência de 110 volts, tá? Pessoal, o que acontece? Você precisa ter aí algo para transformar essa tensão para que esse equipamento funcione da maneira correta, tá? Então você não pode ligar um aparelho 110 diretamente na tomada 220, porque senão, devido a uma grande potência, esse aparelho queima, tá certo? Então o que nós utilizamos, né? Pegamos um transformador, fazemos de um lado uma entrada, tá certo? 220, e aí ele vai transformar essa tensão para 110 volts, aonde você vai ligar o seu aparelho aí, tá certo? Então, uma das finalidades seria exatamente essa, tá, gente? Bom, pessoal, como é que nós temos aí o funcionamento aí de um transformador? Você vê que eles têm aqui, né, o núcleo do transformador. Nós temos as espiras ligadas aqui, tá? Nós vamos chamar aqui essa N1 espira, tá, gente? Nós chamamos aqui esse setor de primário, tá? E aqui o setor secundário. Aqui nós vamos entrar com uma rede e devido a uma diferença entre o número de espiras, nós vamos ter aí a transformação da tensão. Nós podemos fazer o cálculo dessa transformação de tensão, gente, assim, ó. Então, ó, tensão do primário, né, tá? Dividido pela tensão do secundário é igual à divisão do número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário, tá? Essa daqui, tá, gente? Nós podemos chegar a essa constatação. Por quê, pessoal? Porque nós temos aí uma variação de fluxo que é a mesma aqui nos dois setores, tá? Tanto no primário quanto no secundário. Pessoal, como a gente tem que ter uma variação de fluxo, então do fluxo magnético, né? Então, ou seja, esse transformador ele só vai funcionar em corrente alternada, tá certo? Não, ele não funcionaria aí em tensão contínua, tá bom? Pessoal, transformação de corrente. Ah, pessoal, nós temos uma questão, tá, gente? A potência seria a mesma. Se eu pegar aqui a potência da entrada, ou seja, do setor primário, não, ela vai ser a mesma potência aí da saída, certo? Pessoal, vocês já viram aí o que é a potência, né? Seria a tensão vezes a corrente, tá certo? Então nós vamos ter aí, ó, o potencial no primário vezes a corrente do primário vai ser igual ao potencial. Opa, desculpe. Estou falando potencial, estou colocando P aqui.
potencial do secundário vezes a corrente do secundário. Tá ok? Aí, pessoal, né? Como é que nós podemos relacionar isso daí? Tá? Eu poderia colocar I1 sobre I2 é igual ao potencial 2 sobre o potencial 1. Tá? Então, diferente do que daqui da relação entre as tensões e o número de espiras, tá, gente? Você vê que aqui ficou invertido, né? A tensão e a corrente, tá? Vocês também, dá para vocês também relacionarem com o número de espiras, tá, gente? Por quê, Você sabe que V2 sobre V1 é a mesma coisa que N2 sobre N1, tá? Então eu posso também relacionar a corrente com o número de espiras, tá certo? Então, nós temos aí uma ideia de transformação de corrente aí, como nós falamos, tá? Pessoal, só isso, tá, gente? Hoje é só isso daí, tá? É só um pedacinho que ficou faltando aí para comentar com vocês aí a respeito dos transformadores, tá certo? Bons estudos para vocês, turminha. Até a nossa próxima aula.